Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Espero que você esteja conseguindo conter a sua ansiedade nos últimos dias. Esse é o último Alvinegras da Vila, antes de sabermos quem levará a taça da Libertadores da América, quem chegará à glória eterna. Eu sou a Anitta Prime. Comigo, minha dupla de sempre, Isabel Nascimento. Tudo bem com você, Bel? Você está vivendo? Não, eu sobrevivo nesses dias. Na verdade, é que assim, eu não tô em tanta, eu não sei se eu tô tão empolgada. Então, nessa semana, ainda o que a gente tem nesse nosso coração? A esperança. O que pode acontecer no sábado? Não existe mais. Então, eu tô curtindo esse momento de esperança, entendeu? Esse momento Sim. de vai que. Então, é isso, porque sábado, simplesmente, né, a gente sabe que é uma final, ciclo, né? É quem errar menos, é um jogo muito complicado. E para falar desse jogo com a gente, Gustavo Zupac, infelizmente, aí ex-setorista do Palmeiras, né, fazer o que a gente vai ter que falar aí do outro lado, mas eu acho importante a gente falar de como os times vêm, de como esse Santos vem, e também, aliás, né, notícia que acabou de sair, o Santos hoje acabou de postar, não tem nenhum novo caso de Covid, amém. Muito obrigada, Zupac, por estar com a gente. Eu que agradeço, Bel, obrigado pelo convite, Anitta, saudades de vocês duas. Acompanho sempre o trabalho de vocês em todas as plataformas, em coluna, em áudio, em texto, em vídeo. Então, enfim, tô em casa e tô felizão de estar com vocês. Em uma semana tão importante, só que eu fiquei meio preocupado com o negócio, porque a Bel falou que ela tá apostando na esperança. Qual é a cor da esperança? Preto e branco. Isso! Dizem que a cor da esperança é outra, mas enfim. Não, tá errado. Se a cor da inveja é verde, a verdade. Cor da esperança é preto e branco. É isso. Ela abriu mão de ser da esperança porque ela quis ser da inveja. Branco e preto, para ser mais preciso. O Zupac, que é, bom, enfim, ele é um monte de coisa, comentarista, apresentador da Rádio CBN, narrador de vez em quando também da Rádio CBN e dos canais ESPN, e foi setorista do Palmeiras por vários anos, e por isso ele está aqui com a gente. Zupac, você acha que essa realmente é uma final igual? É 50-50? Vai ser tudo resolvido no campo e bola? Ou tem algum leve favoritismo para algum lado? Olha, não pode falar que tem para o Santos, tá bom? Para o Santos não pode falar que tem favoritismo, senão o ouvinte vai brigar com você. Não gosta que fala que tem favoritismo. Tem que falar que é 4% para um, 96% para o outro, certo? Isso, aprendeu perfeito. De fato, é uma final. Eu acho que é uma final muito igual. Como foi super igual à última final, Flamengo e River, mas igual por motivos diferentes, né? Na final anterior, era de fato uma igualdade, eram perfis parecidos, se você fosse distribuir a qualidade dos times, era tudo muito parecido, os técnicos eram bons de maneira parecida também. Agora, eu acho que é uma final super equilibrada, mas porque os times empatam em critérios diferentes. Então, por exemplo, se eu pegar... se eu fosse escolher qual dos dois elencos eu gostaria de contratar se eu fosse um dirigente, ou gostaria de ter se eu fosse um torcedor em termos de qualidade. O Palmeiras tem mais qualidade em número de bons jogadores do que o Santos. Agora, se eu fosse escolher o time que compete mais, ou os melhores protagonistas, quem eu gostaria de ter? Qual o craque do time que você gostaria de ter? O craque do Santos ou o craque do Palmeiras? Que nem sei, na verdade, quem é. O Palmeiras muda muito essa conotação do craque de acordo com a fase. Já foi o Luiz Adriano, já foi o Patrick de Paula, já foi o Menino, já foi o Gomes, hoje talvez seja o Everton, enfim. Acho que o Santos tem melhores protagonistas. Então, o Palmeiras tem motivo para acreditar que ele é capaz de vencer, que ele tem um pouco mais de vantagem, pela sua quantidade, pelo seu repertório maior. O Santos tem motivos para acreditar que ele tem um pouco mais de vantagem, porque é um jogo só, jogo único, jogo da individualidade. E o Santos talvez tenha... no Marinho e no Soteldo, melhores individualidades nos momentos de decisão. Então, acho que é muito igual. Se eu fosse dividir para não ficar no muro, eu daria 51-49 para o Palmeiras por ter mais jogadores, a quantidade maior de jogadores de qualidade. Mas é muito igual, muito parecido. E eu estava vendo a escalação do Palmeiras, né? Tem algumas possíveis mudanças, acho que ali entre talvez ou o Zé Rafael e o Patrick, também lá na frente com a possível talvez entrada do William ou não. O que você vê por esse Palmeiras? Eu vi muita gente querendo que ele utilizasse o menino de lateral, mas que a torcida gosta mais, o Abel não gosta tanto. Eu acredito que tanto na zaga, nas laterais, está um pouco mais concreto esse Palmeiras. Você vê alguma surpresa que o Abel possa fazer?
Surpresa não. Eu acho que ele tem dois caminhos para seguir. E essa é uma vantagem do Palmeiras. Assim. Quando eu olho para o Abel, eu não consigo cravar. Esse cara é um técnico ofensivo ou esse cara é um técnico defensivo. Eu acho que essa é a vantagem dele. Eu até falei esses dias na ESPN que ele é um camaleão, sabe? Ele se adapta às circunstâncias e ao adversário. E isso é muito bom. Acho isso uma grande vantagem dele. Então, se ele quiser fazer um time que vai se impor no campo de ataque, no campo de defesa do Santos, e tomar conta do meio-campo e tentar se impor, ele tem como fazer isso. Reforçando, povoando um pouco mais o meio-campo, aí com o Danilo, com o Menino e com o Zé Rafael e com o Rafael Veiga, talvez tirando o Rony, que é o cara mais veloz, apostando no William e Luiz Adriano, que é um time muito parecido, ou exatamente o mesmo time, que goleou o Corinthians por 4-0, um jogo mais de imposição, ou se ele quiser fazer o contrário, dar um passo atrás, deixar o Santos vir um pouco e tentar acelerar para ganhar o jogo na velocidade, que é o que ele fez para entupir o River Plate na Argentina, aí ele pode fazer Rony, William e Luiz Adriano, 3 homens à frente com mais velocidade, tirar o Rafael Veiga, botar 3 homens no meio campo, um pouco mais de marcação, trocar o lateral, ou o Rocha ou o Menino. Então, eu não acredito em surpresa, mas eu acho que existem 2 caminhos, 2 cenários para ele escolher de acordo com a estratégia. Se eu tivesse que tentar adivinhar qual é a estratégia que ele vai adotar para a final, eu acho que ele vai com um time menos veloz, com o time mais ocupando o campo de ataque. Acho até que o Rony no banco de reservas pode ser essa novidade aí, com o William como titular ao lado do Luiz. O William tá jogando um absurdo, né? Você vê que ele faz uma diferença muito grande no time do Palmeiras. E, bom, eu queria saber o que você acha que o Santos mais tem que tomar cuidado com o Palmeiras e o que o Palmeiras mais tem que tomar cuidado com o Santos. Essa foi uma maneira um pouco mais confusa de perguntar o que o Palmeiras tem de melhor e o que o Palmeiras tem de pior que pode ser explorado pelo time do Santos. Claro que eu acho que depende muito da maneira que o Palmeiras vai jogar, mas os jogos em que o Palmeiras se destacou mais, e não tem como não olhar para o jogo do River Plate, jogo da ida, evidentemente, né? O jogo da volta foi um massacre. E o jogo do Corinthians foram jogos em que o Palmeiras tomou conta do meio campo. Assim, o Palmeiras dominou o meio campo, competiu demais, com muita intensidade, porque os homens de meio campo do Palmeiras, e aí tanto faz, se é Danilo, Menino, Patrick, Zé, são caras que têm capacidade de competir bastante e tem ótimo passe, tem ótima saída, então eles ganham muito o setor. E esse é um ponto. Então acho que esse é o cuidado que o Santos tem que ter. E o Santos sabe ter esse cuidado, né? Porque se a gente olhar para o jogo de ida contra o Grêmio é um time que controla através do meio campo, e foi quando o Cuca escalou os 3 volantes, né? O Jobson ou o Alisson. Agora acho que jogou o Alisson, Pituca e o Sandri, que o Soteldo testou positivo um pouco antes. Ele tomou conta do meio campo do Grêmio, ele ganhou aquele 1-1 ali. Então acho que o meio campo é onde o Santos tem que olhar com muito cuidado. E acho que o Palmeiras tem que tomar muito cuidado com o começo de jogo do Santos, porque a volta contra o Grêmio, a volta contra o Boca, o próprio jogo contra o Goiás na última rodada, na penúltima rodada, quando o Santos teve um começo arrasador. O Santos gosta muito, o Cuca gosta muito de começar forte com esses homens de velocidade para fazer 1-0 logo no começo e depois condicionar o jogo à maneira que o Santos gosta de jogar, potencializando o que o Santos tem de bom. Então acho que são esses os maiores cuidados. O meio campo para o Santos olhar e o começo de jogo para o Palmeiras olhar. E você comentou de meio campo, falou do Sandri. Você acha uma boa a utilização do Sandri? O Alisson, ele ainda vai fazer um novo teste, né? Tem gente falando que não sabe se ele está bem ou não. Na minha opinião, por exemplo, a volta do John, eu acho que o John não voltou no mesmo nível que estava antes. Pode acontecer com o Alisson. Você acha que essa maneira de talvez povoar o meio de campo e utilizar o Soteldo não no meio de campo, utilizar o Sandri, usar uma outra maneira, pode ser bom para o Santos? Eu acho que o Sandri é uma boa saída se o Alisson não puder jogar. Assim, acho que caso contrário, o time acho que não tem muito o que inventar. Assim, porque, e aí ele pode colocar o Soteldo por dentro, com o Marinho e o Lucas Braga pelos lados, ou ele pode colocar o próprio Lucas Braga para competir um pouco mais por dentro, como ele já fez, e colocar os pontas mais tradicionais, ou até o Marinho por dentro. Enfim, ele pode mexer, né? O próprio Caio Jorge já jogou por dentro também. Essa é uma virtude do Santos, né? Esses 4 caras do ataque são bem capazes de se movimentar nas diferentes funções. Mas essa questão do Alisson, de fato, é um ponto, né? Porque a gente está vivendo com a Covid, e é uma doença que ninguém conhece, e que as pessoas estão descobrindo os efeitos, as causas, as consequências, com o carro em movimento, sabe? E não é algo linear, né? Então o jogador pode voltar no mais perfeito estado, como ele pode voltar muito mal. Assim. Eu conversei com pessoas do Palmeiras nos últimos meses,
E eu ouvi relatos, olha, alguns jogadores voltaram com a capacidade respiratória muito mais baixa. Então, é um fato. Tem que ver como é que o Alisson vai estar em campo. Em condições, se ele conseguir, né, com o teste, ser relacionado. Acho que em condições normais, é Sander no banco, com Alisson, Pituca, Lucas Braga, Marinho, Soteldo, Caio Jorge. Mas se não puder jogar o Alisson, que além de ser um jogador importante, é o capitão do time, né, é uma das referências desse time do Santos, quando a gente olha só para a bola, o Sander entrega. Talvez não exatamente o mesmo que o Alisson, mas ele entrega. O Santos perde um pouco, mas consegue manter uma boa estrutura. O que acontece é que o Alisson, ele seguiu todo o protocolo, né? Ele testou positivo, passou 10 dias isolado, depois de 10 dias o que se sabe é que não se transmite a Covid, mas ele, para a Conmebol, precisaria testar negativo. O Santos e ele ainda tem rastros do coronavírus. Para brasileiro ele poderia jogar. Isso, brasileiro ele poderia jogar. Atuaram porque já cumpriram o isolamento e não transmite mais. Mas para a Conmebol, e até acho que é mais prudente que seja assim, né? Tem que ter o negativo. Sim, e aí a gente ainda não sabe o que vai acontecer, e acho que até um pouco... Eu acho que o Alisson tem sido extremamente necessário na Libertadores, ele marca como ninguém, ele colocou o GPR no bolso, colocou o Tevez no bolso, seria essencial que ele tivesse muito bem para jogar contra esse meio campo forte do Palmeiras, mas a gente não sabe também em que condições ele volta, até um pouco arriscado essa questão. Mas enfim, tô ficando um pouco nervosa, sabiam? Só mais um jogo. Um jogo normal como o outro. Não é. Imagina se fosse o time de coração do Zupac, se ele estaria aqui nervoso. Ele não tem mais, né? Porque agora que depois que ele se tornou jornalista esportivo, ele não tem mais um time do coração, porque ele é isento, totalmente imparcial. Mas imagina se ele tivesse, você estaria como? Como seria a sua preparação? Conta pra gente, assim, você acordou no sábado, e aí você vai ver o seu ex-time de coração às 5 horas. Você já colocaria a blusa dele? Como seria seu dia? Sabe que esse negócio de ex-time do coração é uma mentira, né? Eu tenho meu time do coração, gosto muito dele, sim. E inclusive as escolhas profissionais que me tiram do momento torcedor, quando eu tenho essa possibilidade, que não são raras às vezes, eu tento curtir ao máximo. Eu sinto muita falta dessa vida. Mas, já acordaria, já colocaria aquela camisa, já abriria o YouTube para ver aqueles gols antigos, aqueles jogos que me formaram como torcedor. Começa a falar no WhatsApp com aquele amigo que você sabe que também está nervoso, com aquela amiga que você sabe que não dormiu direito. E tem que seguir um ritual. Se aquela pessoa não deu sorte para ver jogo com você, não vê. É que agora também não dá, ainda bem. Mas uma coisa que eu sempre odiei a minha vida inteira é assistir jogo importante do meu time no bar. Isso é a zica completa. Isso não existe. Eu sou contra também. Ficar em casa, fechadinho, com aquela camisa de sempre, naquele mesmo espaço do sofá e jogar para Deus. Vamos nessa. Porque assim, eu não sou uma pessoa supersticiosa, nunca fui. Nessa Libertadores, eu tenho adotado algumas cautelas, assim. Eu assisto sempre com a mesma blusa, que não é uma blusa do Santos, no caso. É uma específica, mas que não é do Santos, e até agora eu não perdi assistindo com ela. Então, eu não vou arriscar. É aquela coisa, pelo sim, pelo não... não vou arriscar, né? Enfim, mas eu vou falar, eu tenho um amigo, que a Bel sabe quem é, que essa semana ele sumiu. Você também sabe quem é. Ele sumiu. Ele não fala com ninguém. Sumiu. Então, assim, se vocês estiverem se sentindo solitários, na loucura... A Bel falou que não vai assistir o jogo. Você vai assistir o jogo, Bel? Eu não sei. Assim, é óbvio que no fim eu vou assistir, mas eu tô com medo do meu estado, porque eu lembro muito... de 2012, um jogo interessante do Santos numa semifinal, e eu passei tão mal com a derrota, que eu tremia. Minha mãe me colocou num carro, abriu as janelas e começou a rodar por São Paulo. Então, assim, eu não sei muito bem o que vai acontecer. Oi? Era uma criança, Bel. Eu tinha 17 anos, não era criança coisa nenhuma. Sabe que tem uma amiga minha, que ela também fica muito nervosa, e ela faz assim, ela catalogou os repórteres que fazem cobertura, mas não é que ela catalogou pelo time que o repórter torce, se o repórter é bom, ela catalogou. Repórter tal, dá sorte, esse eu gosto de ver. Repórter X, dá azar, esse eu não gosto de ver. Gente, pessoa perfeita. Eu acho uma loucura. Eu acho perfeito esse tipo de coisa. Vocês sabem que eu nunca soube que tinha gente que ficava tão nervosa que não assistia jogo, porque eu nunca vi isso na vida.
Só que a Bel falou que tá pensando nisso, o pai dela não assiste. O Cris do Diário foge. Não meu assiste. Pai foge muito. O meu pai, ele conta que na final de 2002, aí eu já não lembro tanto, a gente tava vendo... eu acho que era das formigas. A Vida de Inseto era uma peça que ele me enfiou. E a gente foi. E aí, saindo, ele pegou, não tinha celular em 2002, sei lá onde ele viu. E minha mãe fala que ele me pegou e a gente rolou pelo shopping. Eu não tava nem aí, não sabia o que tá acontecendo. Mas tava rolando lá com ele. E é isso, meu pai vira e mexe e some. Vai passear com as cachorras e volta depois de 40 minutos, uma hora. Um colega nosso do Diário do Peixe, não sei se a gente pode falar ou não, a gente foi ao cinema. Eu acabei de falar que é o Cris. Você falou então, é o Cris? Foi no cinema. E aí ele se lascou, porque ele falou que a hora que ele saiu, tava os pênaltis de algum jogo. Que não sei era do Paulista contra o Palmeiras. Foi Corinthians? Não, Palmeiras, em 2015. Palmeiras. Sabe que um familiar meu também faz isso do cinema. Mas quando o time desse familiar meu é o Corinthians. Quando o Corinthians foi jogar a final do Mundial, é domingo de manhã, né? Horário, porque é lá no Japão tal, não tem cinema às 8 da manhã. O que é que esse familiar meu fez? Ele se trancou no lavabo da casa dele, botou um fone daqueles assim, animais, botou uma rave, música eletrônica altíssima durante 90 minutos para não ter nenhum sinal do que estava acontecendo. Quando acabou, ele abriu, viu que o Corinthians ganhou e ficou super em êxtase. Ai, olha, sim, mas eu não sei vocês, mas eu tô muito nem aí pro Mundial, assim, eu acho que, por exemplo, nós e o palmeirense, como tem toda a mística do palmeirense em cima do Mundial, eu acho que é uma questão muito maior pra ele. Se a gente ganhar a Libertadores, gente, eu já tomei 8 do Barcelona, eu já tomei 4, o Neymar já foi vendido, eu já tô tão anestesiada de Mundial, vem Bayern, vem quem for. A Libertadores é muito mais importante que o Mundial, entendeu? Muito mais, não tem nem como. Mundial é bonus track, sabe? O Mundial é bônus. O que realmente faz a diferença na vida do clube é a Libertadores. Ô, Zupa, uma coisa que, bom, voltando, né, Palmeiras, depois dessa parte anedótica do podcast, eu tenho dito muito que o Santos é um time com muita alma. Toda. O Santos entra na Libertadores, tá? Não no Brasileiro. E assim, né, só assim, não tem como não ser supersticioso, sendo você falou em alma, e sendo treinado pelo Cuca, né? Quem viu ontem a imagem dele voltando lá no mesmo ponto e rezando, né? Assim, é a alma do Cuca esse time. Mas é um time com alma, assim. Eu não sei se você assistiu os bastidores inteiros, se você viu tudo aquilo, se você acompanhou esse negócio. Teve até gente um pouco racional demais questionando a questão do 4%. Mas vocês se deixam levar. Mas é motivacional, faz parte de um negócio maior, né? Futebol não é só campo e bola. Mas você acha que essa questão do Santos ter uma alma, uma coisa, um ímpeto muito grande quando entra num jogo de Libertadores pode ser um diferencial ou não? Eu não acho que essa seja uma característica do Santos em todos os jogos de Libertadores para sempre. Eu acho que é uma característica desse time atual. Sim. Mas se não tivesse essa característica, o Santos não estaria na final, assim, de jeito nenhum, porque quando a gente pega a Libertadores, espalha os 8 melhores times da Libertadores, na primeira rodada, infelizmente o Santos não estaria entre esses 8, sabe? Estaria o Flamengo, estaria o São Paulo, estaria o Boca, o River, o Palmeiras, o Grêmio, o Inter, enfim, esses times estariam. O Santos está onde está justamente pela alma que tem, pelo trabalho do Cuca, que foi muito moldado em cima de questões muito além do campo, porque o trabalho do Cuca não é um trabalho da linha para dentro, diferentemente do Abel, tem a sua virtude do campo para dentro. A grande virtude do Cuca é do campo para fora, e do campo para dentro ele foi bem também. Agora, de fato, é isso. Esse time do Santos, ele deixa absolutamente tudo em campo. Assim, tudo. E o cenário já foi muito mais negativo, né? O Santos já viveu um período muito mais difícil, por questões financeiras, por questões políticas, por questões de relacionamento, por jogadores que estavam na justiça para sair, aquele caos todo, Gesualdo que não deu certo, veio o Cuca, será que vai dar? E o Pérez, como é que vai fazer? Era um caos, e a partir do caos, o Cuca conseguiu construir esse ambiente onde tudo ficava no campo. Por isso que mesmo o Santos não sendo no papel o melhor time da competição, não dava para duvidar do Santos em momento algum. A hora que percebeu-se que esse time de fato encaixou com essa alma,
o Santos é capaz de enfrentar qualquer time da Libertadores. Se tivesse sorteado Santos e River, Palmeiras e Boca, o Santos ia ser muito menos favorito ainda. Mas era capaz, porque desse time do Santos não se duvida, porque ele deixa tudo até a última gota em campo e tem jogadores que individualmente são capazes de resolver a parada. E assim, você tem uma pessoa que eu não gosto de pensar, é o Felipe Melo. E eu quero saber se tem alguma chance dele entrar. Porque, assim, é um negócio de 2015 que surge em mim e que eu preciso ter certeza que ele não vai entrar em campo. Mas o Felipe, ele não vai começar jogando, isso é um fato. Agora, tem um ponto aí. O Felipe Melo, ele é o capitão do Palmeiras. É que ele não estava sendo capitão, ele não exercia capitania porque estava machucado. Se o Palmeiras estiver vencendo o jogo nos minutos finais, o Felipe Melo vai entrar. E ele vai fazer a maior força do mundo para entrar, porque ele vai querer jogar algum minuto da final. Ele só vai entrar se o Palmeiras estiver ganhando e precisar urgentemente se defender. E ele vai querer entrar nessa circunstância para ele poder ser o capitão e erguer a taça sem nenhum tipo de restrição. Tirando esse cenário, não é jogo para ele, né? O próprio Abel Ferreira falou, depois do jogo contra o Ceará, né, no domingo, quando o Felipe Melo voltou a jogar pela primeira vez depois da lesão, que o Felipe Melo é um cara muito importante no ambiente, é um cara líder, que é um cara que ele gosta de ter com ele no banco, porque é um técnico, um segundo técnico, mas que ele não está em condições de disputar uma final pela questão de ritmo de jogo. Então eu acho que ele só entra em condições bem especiais, pode ficar tranquilo. Eu fico mais tranquila, porque eu também, assim, tenho um sentimento muito ruim por ele. Aliás, a Abel mencionou 2015. Não era você que cobriu o Palmeiras em 2015, não, né? Era a Ana. Não, no Corinthians, né? Mas de qualquer forma. Mas eu não eu trabalhei na final. Eu Tudo fiz bem. o chamado terceiro repórter, eu cobri a torcida. Bom, mas você deve se lembrar bem o que aconteceu em 2015, né? Enfim. E eu queria saber o que você enxerga de diferente no ambiente. Não é campo e bola. No ambiente, o que tem de diferente? O que o Santista pode se tranquilizar ou não de diferente entre aqueles times, aquela áurea que cercava aquela final e essa? Acho que tem muita coisa diferente. A começar pela rivalidade. Assim, aquele ambiente bélico de 2015 não existe. Você não vê provocação, você não tem ninguém brigando com ninguém. Acho que existe um respeito muito grande. O Palmeiras sabe muito bem porque que o Santos chegou na final, e o Santos sabe muito bem porque que o Palmeiras chegou na final. E não existe a polemiquinha, sabe? Não tem a faísca, aquilo que a imprensa adora para vender. Sabe? A gente tenta puxar Marinho versus não sei quem, Abel versus Cuca, o dinheiro do Palmeiras contra o transfer ban do Santos. Mas isso é uma coisa que a gente tenta puxar, mas não se vê. Então acho que isso é um ponto positivo para quem detesta as polêmicas. Eu detesto as polêmicas. E acho que o momento dos clubes também é diferente. O Palmeiras em 2015, em especial na Copa do Brasil, o Palmeiras precisava ganhar aquele título, né? Era o primeiro ano da parceria com a Crefisa, o Palmeiras vinha do pior momento da sua história, o Palmeiras bateu na trave do terceiro rebaixamento, graças ao Santos, que não caiu, ao gol do Thiago Ribeiro. E o Palmeiras precisava ganhar, era assim, questão de vida ou morte, e estava aquilo entalado na garganta do palmeirense, depois de passar anos vendo o São Paulo ganhar tudo, o Santos ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, e o Corinthians ganhar tudo. E o Santos tinha um time tecnicamente muito bom, muito bem treinado pelo Dorival, mas eu não via no Santos essa questão da superação que pulsa, que exala pelo poro de cada jogador. Então eu acho que isso é bem diferente. O ambiente é muito diferente. E naquele instante, o Palmeiras tinha melhores jogadores, mas o Santos tinha um momento também muito especial, né? Agora acho que está um pouco diferente esse cenário e o ambiente é bem mais tranquilo. E qual a sua opinião sobre a final única? Você acha que, como jornalista e como torcedor, você preferia 2 jogos? Você acha que é legal você ter um jogo no Maracanã? Eu acho que, pelo menos para mim, passa mais rápido. A Bel tá preocupada em não sofrer. Ela não quer saber esportivamente, porque... Não. Pá, dá um tiro na cara logo, porque dói mesmo. Não, se fosse, por exemplo, na final, São Paulo e Corinthians, 3 jogos, penalidade, prorrogação... Dane-se. Mas eu vou falar uma coisa de verdade verdadeira. Eu prefiro que o Santos perca no tempo regulamentar do que vá para os pênaltis. Eu não tenho a menor estrutura emocional para lidar com pênaltis de novo. Não dá, não tem chance.
o nosso time, a gente tem que ser muito sincero, o Santos, em questão de penalidade, tá muito atrás do Palmeiras. Eu falei com a Luana esses dias, com a Luana Maluf, dela não, porque um dos cobradores do Palmeiras é o Gustavo Gomes, ele é muito bom. E aí eu imaginei o Luan Pérez cobrando pênalti. Enfim, pode responder. Mas só para te animar, bota no YouTube aí depois, Brasil e Paraguai, Copa América de 2019. Foi 0-0, foi para os pênaltis. O Brasil se classificou porque o Paraguai perdeu o pênalti. Quem perdeu o pênalti do Paraguai? Gustavo Gomes. Mas o Palmeiras tem o Everton, que é um goleiro pegador de pênalti absurdo. Então acho que o Palmeiras... É que pênalti vai muito além da questão técnica, né? Mas tecnicamente o Palmeiras tem essa vantagem. Pior do que pênalti é prorrogação, porque a prorrogação é um trem chato, porque ninguém quer ganhar. Os times só não querem perder a prorrogação. Então fica meia hora naquela arrastação e nego com cãibra, cara cansado e cai no chão. Você então, é contra a prorrogação? Esportivamente não, mas é muito chato. É muito chato. Mas, enfim, sobre a final única, eu sou a favor. Eu acho que ela é legal, é muito legal. Acho que ela valoriza o evento. Embora a final dupla, e de volta, você fica 2 semanas falando do evento inteiro, então para promoção, você tem mais tempo de promoção, mas a final única canaliza tudo, né? É uma expectativa muito grande, é uma atmosfera muito especial. Ela priva, porque, enfim, por sorte, é no Rio de Janeiro. Enfim, ninguém pode ir, mas se pudesse ir, era pagar um busão baratinho e ir para o Rio de Janeiro, é muito mais barato do que você ir para Lima, por exemplo. Mas em condições normais, com viagem, a final única, num outro país, ela exclui, né? Porque a viagem é cara, o ingresso é caro. É um sistema elitista, né? É elitista, claro. E que tira, eu acho que tira muito o futebol do torcedor para transformar o futebol num grande show. E que eu entendo que na Europa tem a sua razão de ser, mas e também porque é muito mais fácil de se mexer, né, se mobilizar pela Europa. Mas também existe uma ilusão de que, se fosse a final aqui, todo mundo ia conseguir comprar ingresso. Não ia porque os clubes também pegam o preço da final da Libertadores e jogam na Lua, né? Jogam na Lua. Lembra que a final do Atlético Mineiro, o Calil, que era o presidente do Galo, tinha ingresso de R$1.000, e não era ingresso de camarote, sabe? Foi a maior arrecadação da história do futebol brasileiro, aquela final Atlético Mineiro e Olímpia. Mas em condições normais, assim, eu gosto. Eu acho que promove o evento. Para quem consegue ir, é uma experiência muito legal, né? Eu tenho amigos que foram para Lima ver o Flamengo e foi uma experiência incrível. Quando ganha, né? Quando perde, você fica 12 meses pagando a viagem. E para o jogador eu acho que é legal também. Acho, inclusive, eu sou defensor, inclusive, que a Copa do Brasil seja em final única. Rodando pelos estádios de Copa do Mundo que aqui estão, né, parados. Bota uma final em Manaus, ano seguinte a final em Cuiabá, e roda, explora turismo, explora outros campos. Eu gosto, eu sou a favor. Bom, para a gente fechar, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é, você acha que... É muito difícil falar sobre essas 2 possibilidades, né? Se o Palmeiras perder, vai ser mais sofrido do que se o Santos perder? Porque o Santos ganhou uma Libertadores muito mais recentemente e tem 3. De 1900 e nananã. Sim, mas em 1900 e nananã o Palmeiras não ganhou, o Santos ganhou. Então o Santos tem 3, o Palmeiras tem só uma, mas a gente quer muito tetra. O santista acho que também suou e sofreu muito. Até no vídeo da Conmebol, Nice. O vídeo da Conmebol é tipo Santos. Assim aqui do Palmeiras. Aí continua o vídeo da Conmebol. Exato. Por que você acha que é mais sofrido? E tá, responde essa, depois eu faço outra. Eu acho que é mais sofrido para o Palmeiras, mas eu acho que não tem a ver com o fato de um ter 3 e outro ter 1. Isso pesa mais na hora do jogador entrar em campo? De maneira alguma, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que se o Santos tivesse 300 Libertadores e o Palmeiras nenhuma, o jogador está em campo, sabe? O Santos não está na final porque o Pelé ganhou 2 Libertadores e o Neymar ganhou 1. O Santos está na final porque o Santos jogou pra caramba, porque o Marinho arrebentou, porque o Santos se superou. E o Santos não se superou porque é tricampeão da América. Se superou porque os caras estavam sem receber, estavam todos ferrados e precisavam ganhar e o Cuca fechou. Acho que a história ela é importantíssima, ela é linda. Quem ganhar vai somar a essa história, mas ela não entra em campo, na minha visão. Não mesmo, caso contrário, o River estaria na final, o Independiente seria todo ano finalista da Libertadores e nem jogar ele joga. Eu acho que é mais duro para o Palmeiras, porque o jejum do título é maior, acho que para o torcedor isso é muito complicado, e por causa da expectativa. Assim, o Palmeiras se programou para estar na final da Libertadores. O Santos foi encontrando essa realidade ao longo da competição. Em vários instantes da campanha, eu não sei vocês, porque eu também não quero adivinhar o que o torcedor sente, mas racionalmente, se o Santos tivesse caído para o Grêmio, não seria problema algum. Se tivesse caído para o Boca, não seria problema algum.
Agora, se o Palmeiras cai para o Libertad, ia ser um fiasco monumental. O quê? O investimento do Palmeiras, como foi o Flamengo para o Racing, por exemplo, ou São Paulo na fase de grupos. Então, acho que por tudo isso, uma derrota pro Palmeiras tem um peso mais negativo do que para o Santos. A história do Santos está bem contada, ela está maravilhosamente contada, independentemente da história. A gente fala muito sobre isso, né? Inclusive, eu publiquei um texto nessa quarta-feira no Diário falando exatamente sobre isso. E acho que esse é um dos motivos que eu nem queria que sábado chegasse, porque a gente viveu algo tão legal e tão especial que, enfim, o único jeito de não receber um balde de água fria gigante é ganhando. E aí, para fechar, Zupac, no que o torcedor do Santos tem que se agarrar até o último segundo para acreditar que esse time pode ser campeão da Libertadores? Em 3 coisas. Na camiseta do Cuca, na brincadeira. Em 2 coisas. No suor dos jogadores, porque foi esse suor dos jogadores. A vontade que esses caras têm de vestir essa camisa branca é o que levou o Santos até aqui. E no Marinho, porque o Marinho é um jogador, o jogador do futebol brasileiro em 2020/21, os que jogam aqui. O Galhardo teve seu momento? Teve. O Luciano teve seu momento? Teve. O Claudinho hoje tem o seu momento no Red Bull Bragantino? Também teve. O Marinho teve o momento inteiro. O Marinho é o jogador, e em termos de... E é o jogador improvável, porque o Marinho também, ao longo da sua carreira, ninguém imaginava que agora ele estaria como protagonista de um time que pode ser tetracampeão da América, para ser o rei da América, para ser cotado para a seleção. O turning point, a volta que o Marinho deu na carreira dele, e acho que tem a ver muito com a idade, com a maturidade, é uma história que está casada com a história do Santos. Então, é para se agarrar no que representa para esses caras estar nessa final vestindo essa camisa. Eu acho que esse é o principal motivo para acreditar que o Santos pode ganhar, e claro que pode ganhar. Aquele silêncio de, meu Deus, pelo amor de Deus, ganha sim, por favor, ganha. Cara, eu chorei com o vídeo do Santos imitando o Big Brother Brasil, chamando o Você chorou? Eu chorei com as pessoas falando. Eu choro com qualquer coisa que o Santos publica. Cara, eu chorei muito ouvindo pro Jota. Isso daqui vai estar ou sob posse de vocês, ou sob posse dos palmeirenses. Essa aqui é minha, né? Essa aqui é minha. Mas no Quem sábado... está só ouvindo a gente, o Zupac está mostrando um chaveiro com uma réplica do tão almejado troféu da Libertadores da América. Essa é especial. Que venha para Vila Belmiro. Vou ler, não, essa aqui é minha. Essa aqui é minha. Verdadeira. Vamos fazer o meu time tem. Meu time pode ter uma, meu time pode ter 3. Bom. Tem 2 com 3 e 2 com 1, né? Então eu não vou falar quantas meu time tem. Mas vai ver, eu sou santista, vocês nem sabem também. Vai ver. Bom, muito obrigada, Zupac. Foi incrível falar com você. Acho que a gente conseguiu trazer um papo um pouquinho, metade jornalista, metade muito torcedor também, que eu acho que é o que todo mundo quer ouvir nesse momento. Te agradeço. Boa transmissão. Não sei qual parte da transmissão você vai estar. Se você vai estar narrando, jogando, como gandula, porque você faz de tudo nessas transmissões. Muito obrigada por todas as informações. E, gente, eu só desejo que semana que vem, no podcast da semana que vem... Posso falar uma coisa? Se não ganhar, eu não vou fazer podcast semana que vem. Vai trabalhar. Vai vir, sim. Vai ser um dia depois de jogar contra o Grêmio. A gente esquece tudo e fala só da partida contra o Grêmio. Dane-se. Eu não posso prometer nada para vocês. Talvez eu tire uma semana sabática do futebol. Olha, eu quero dizer que durante esse período pandêmico, eu gravei um papo, gravamos, né? Eu, Bel Nascimento e Rafael Prats, antes de um Corinthians e Santos. Acho que foi pelo Paulistão ou pelo primeiro turno do Brasileiro, não lembro. Foi pelo primeiro turno do Brasileiro, que foi mais tarde, eu lembro. Foi. Eu quero dizer que eu acertei o placar. Ah, não. Lá vai você dar o placar. Eu estou disposto a dar um placar aqui, se vocês... Vai. Eu dou o meu também. Será que eu falo? Não sei. Fala. Você pode entrar na lista dos jornalistas que eu não gosto. Ah, é você? O meu palpite é 2-1 pro Santos. O meu também. 2-1 pro Santos. Eu não dou palpite. A gente sabe. Torcedor, aguenta o coração. A gente talvez volte quinta que vem, eu não posso prometer. Um beijo, Zupa. Obrigada. Sempre um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Vocês são amigas, estão no meu coração. Beijo para vocês. Bom jogo, boa sorte e que tudo dê certo.